Amém, irmãos. Hoje, nesse culto especial de Natal, eu quero falar em João, capítulo 1. Nós estamos falando já há 2 domingos, esse é o terceiro, sobre um tema que nós denominamos Haja Luz. Onde tudo começou lá em Gênesis, quando Deus no primeiro dia disse: numa terra sem forma, numa terra vazia, onde habitava ali só escuridão, o texto diz que havia trevas sobre a face do abismo, e Deus proclama ali naquele primeiro dia que haja luz. Então, o texto nos diz que houve separação entre trevas e luz. Deus chama a luz de dia, as trevas de noite. E aí você deve ficar pensando, o que será que Deus criou nesse dia para que houvesse luz e trevas, sendo que só no 4º dia os luzeiros são criados, o sol, a lua, as estrelas só aparecem no 4º dia. Porque a luz que brilha ali é aquele que estava com Deus, aquele que era Deus e estava desde o princípio. Hoje eu e você sabemos quem é Ele. E nós podemos dizer com toda clareza e certeza que Ele é Cristo Jesus. E é Ele quem brilha na escuridão. É esta luz de Jesus que quando brilha, as trevas desaparecem. As trevas vão embora. As trevas deixam de existir. Então, naquele lugar que era só trevas, brilhou a luz daquele que estava com Deus e aquele que era Deus. Então, eu quero te convidar a ler comigo no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 5. E depois nós vamos meditar um pouco nessas palavras aqui no Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o verbo. E aí você pode perceber na sua Bíblia que a palavra verbo ou palavra que está aí, está em letra maiúscula provavelmente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que nós ouvimos agora, Senhor, com o Ministério de Louvor e com o coral, que nos fazem, Senhor, meditar agora na Tua Palavra, pensando, Deus, entendendo e tendo a convicção de que esta luz que brilha nas trevas é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, que em nome de Jesus, esta mesma luz que brilhou lá na criação do mundo, que brilhou por boca dos profetas e que brilhou naquela noite em Belém, brilhe hoje aqui, Senhor, nos corações, nos lugares mais escuros da nossa alma, que essa luz brilhe para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, como eu disse, meus irmãos, a gente está concluindo hoje essa série de 3 mensagens intitulada Haja Luz. Então nós vimos na primeira mensagem aqui a respeito do Cântico dos Anjos, quando os anjos que também estavam lá e viram tudo o que aconteceu e contemplaram ao longo da história Jesus sendo anunciado. Mas no grande dia em que Jesus, como diz Filipenses capítulo 2, ele se esvazia da sua glória e toma forma de servo e habita entre nós,
estes anjos que acompanharam toda a história, o anúncio da vinda do Messias, puderam contemplar Jesus nascendo, Jesus encarnando. Então eles cantam, como esse coral aqui, talvez um pouco melhor. Porque eram anjos. Eles cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Imaginem esses anjos na sua empolgação de ver a ação de Deus ali agora, habitando nessa terra, como um bebê. E aí nós vimos também que esses anjos que acompanharam toda a história, nós vimos depois a profecia de Isaías no capítulo 9, quando ele diz que um menino nasce, um filho nos é dado, e o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este Deus forte nos é dado. E agora, João, no seu evangelho, vai relatar para nós o que é que aconteceu. Lembre-se que o evangelho de João é escrito não só para judeus, mas para gentios também, porque João escreve para a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso havia judeus e havia não judeus. E João tem o cuidado de explicar muita coisa aqui. É um evangelho detalhado. Então João vai nos remeter aqui ao Gênesis, ao início, quando ele diz no princípio, para nos mostrar como é que essa história foi se desenrolando. Porque hoje, meus irmãos, nós vemos que essa luz não é só um evento de final de ano. Essa luz não é os enfeites de Natal que são bonitos que a gente vê por aí. A luz é uma pessoa. É uma pessoa que transforma absolutamente tudo e todos que olham para ela. Assim como diz o Salmo 35. Essa luz sempre existiu. Ela estava com Deus. E ela era Deus. E um dia veio habitar entre nós. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você nessa manhã, está nos versos 1 a 3, é qual é a natureza dessa luz. A natureza dessa luz é que Jesus é a fonte de todas as coisas. De absolutamente todas as coisas. João começa o seu livro, o Evangelho, ecoando Gênesis 1, verso 1. Falando do princípio de todas as coisas. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João então nos faz lembrar da primeira frase da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O verbo aqui, nesse prólogo que vai do versículo 1 até o versículo 18, onde João faz um panorama de toda a criação, ele é apresentado como sendo Jesus, como a gente vê no verso 14, que o Isaías leu aqui no início do culto, para quem estava aqui às 10 horas. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João começa a apresentar Jesus aqui como o verbo, como a palavra. Nós vimos também que a relação a revelação e a redenção de Deus em Cristo e através de Cristo são apresentadas aqui a fim de estabelecer o ponto culminante nessa história toda, que é a salvação. Como ele diz aqui nos versículos 11 a 12, quando ele diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Então, eu e você já sabemos que João está falando de Jesus. O termo verbo, ou palavra aqui, vem com a palavra em grego logos, que transmite aqui, meus irmãos, a expressão do próprio Deus. É a autoexpressão dele, é Deus falando ao longo de todas as Escrituras. Porque a gente vê um rico pano de fundo em toda a Escritura, principalmente no Antigo Testamento, de Deus falando, da palavra por meio da boca de Deus. O verbo de Deus é eficaz porque quando o Senhor fala, as coisas acontecem. As coisas passam a existir. As coisas ganham propósito. E ao falar, Deus se relaciona pessoalmente com o seu povo. João localiza a existência de Jesus aqui na eternidade. O verbo Cristo estava com Deus. Ele é desde a eternidade. João também nos mostra como esse conceito sobre verbo é superior ao conceito filosófico da época, em que os filósofos gregos viam a palavra ou logos como o princípio impessoal da razão. Logos para o filósofo grego significava o início de tudo, o início da razão, a origem do conhecimento. E é por isso que João dá este nome para Jesus. Ele é o verbo. Ele é o princípio de toda a razão. Ele é o início, a origem de todo o conhecimento. Nenhum filósofo que pisou nessa terra, dos mais famosos, chega aos pés daquele que é a origem de todo o conhecimento, de toda a razão. Por isso que João diz, no princípio, era o verbo, era o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos não é outro, senão o próprio Deus. O verbo, então, não estava apenas com Deus, andava com Deus, mas o verbo era Deus. Essa expressão afirma que este verbo também era o mesmo Deus criando todas as coisas lá no início. João enfatiza então no verso 2 que ele, Jesus, estava com Deus desde o princípio. Ele diz então, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus fez algumas coisas, meus irmãos? Não, Jesus fez todas as coisas. Inclui absolutamente tudo. Inclui o universo, inclui os homens, inclui os anjos, tudo, absolutamente tudo, obviamente, exceto o próprio Deus, foi criado por Ele. Cristo é o Criador de todo o universo e de tudo o que existe nele. João deixa claro aqui a existência de Deus desde a eternidade passada e que Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso, quando Deus disse, haja luz lá no início, é o início da criação por Jesus. Quando Deus diz, haja luz, Jesus começa a criar todas as coisas. Ali estava Jesus, cumprindo a vontade do Pai, executando aquilo que o Pai havia pedido. Então, quando João aqui diz que todas as coisas foram feitas por Ele, Ele está dizendo que Jesus não passou a existir somente em Belém. Jesus não surgiu naquele dia, 25 de dezembro, em Belém. Não foi isso. Mas que Ele, Jesus, é a luz que ilumina a vida desde sempre.
Sem Jesus, a família, o trabalho, a existência não teriam qualquer brilho. Tudo seria escuro como as trevas. Então, meus irmãos, a celebração do Natal é aquele momento que eu e você celebramos que essa luz entra no mundo para nos transformar e nos dar propósito e direção na nossa vida. Então, se há uma coisa que o Natal significa, é que a luz brilhou no meio das trevas e dissipou completamente qualquer escuridão. Então, qualquer coisa na minha e na sua vida começa a ter sentido, propósito e direção a partir do momento que essa luz brilha em nós. E essa luz tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo, que estava desde o início, estava com Deus e era Deus, que criou todas as coisas e criou a mim e a você. E, portanto, não há um canto sequer dentro do nosso coração que Ele não conheça e deseje brilhar. O segundo ponto aqui que eu quero refletir com você é qual é a essência dessa luz. A essência é que Jesus é vida. No verso 4, nós vemos a essência dessa luz quando João vai nos dizer que a vida estava nele. A vida estava em Jesus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus possui a vida de Deus. E é, portanto, o doador da vida. Se você está vivo aqui hoje, e eu suponho que todos estejam, é porque Jesus soprou nas suas narinas fôlego de vida. Não tem outra explicação. A sua vida não veio de outra forma senão essa. O próprio Cristo soprando em suas narinas o fôlego de vida. No Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, verso 26, Jesus afirma o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Só Jesus é capaz de chamar os mortos à vida. Só Ele, mais ninguém. Davi diz no Salmo 103, verso 4, que da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Irmãos, você ouviu o que eu li aqui? Que Davi escreveu no seu Salmo há muito tempo antes de Jesus, dizendo que da cova ele redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Essa é a nossa condição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, portanto, na cova. Mortos. Mas o Evangelho é tão espetacular e ao mesmo tempo tão escandaloso, porque o mundo não entende isso, de que como pessoas cheias de pecados como nós, que da cova, mortos, apodrecidos pelo pecado, somos ressuscitados em Cristo e recebemos graça, e ele diz aqui, uma coroa de graça e misericórdia. Você estava morto, quase enterrado, mas Jesus te transforma e te traz uma coroa de vida, cheia de graça e misericórdia. Vida e luz continua nos remetendo a Gênesis. Mas aqui, irmãos,
A luz, ou seja, Jesus, traz a este mundo em trevas o verdadeiro conhecimento, a pureza moral que só vem dele e a clareza que mostra a presença do próprio Deus entre nós. Imagine, irmãos, que Deus criou tudo que existe. Para onde você olha, foi Deus quem criou. Mas em um momento da história, Deus decide deixar a sua glória, porque se tudo que a gente vê aqui é maravilhoso, se tudo que a gente observa da natureza é tão lindo que Deus fez, às vezes você contempla uma árvore no meio da rua, que sai ali flores, por exemplo, em outubro, quando a gente vê a cidade florida com os ipês, né? E a gente contempla aqueles ipês floridos e a gente acha lindo, maravilhoso. A glória nem se compara com isso. Mas Deus decide deixar esta glória para vir habitar entre nós, pisar nesse chão empoeirado e estar conosco na forma de servo, na minha e na sua forma. Deus fez isso em Cristo. Deus decide encarnar e trazer luz para a escuridão deste mundo. Você já viu como que plantas que às vezes você coloca no fundo da sua casa, às vezes, ou se você mora em prédio, lá no fundo da sacada, e elas começam a crescer e ir em direção para onde brilha o sol? Já viu isso? Como as plantas, elas crescem e buscam a luz do sol. Isso tem um nome. Isso acontece porque a planta precisa da luz do sol. Ela precisa para viver. Ela se alimenta disso. Então você pode colocar a planta no fundo do seu quintal, ou no fundo da sua sacada. Ela vai tentar buscar o sol. Se ela não consegue, ela morre. Porque a planta sabe que ela sem luz, portanto ficando no escuro, ela vai murchar e vai morrer. Então, se a gente sabe em quem está a vida e de quem emana a luz que traz essa vida para mim, para você, o que é que eu e você estamos esperando, às vezes, num cantinho escuro? A nossa alma tem o mesmo desejo por Deus. Ela deseja Deus. E o Natal, meus irmãos, nos diz que a vida de Deus veio até nós. Diferentemente da planta que a gente tem que pegar o vasinho e levar em direção à luz, a luz de Deus brilhou lá no fundo do quintal. A luz de Deus veio até nós, e se eu e você não buscarmos essa vida em Jesus, nós vamos crescer tortos, porque provavelmente a gente vai buscar luzes, e muitas vezes luzes artificiais, que não nos darão a verdadeira vida. Porque a luz que traz vida só está em uma única pessoa, que é em Jesus Cristo. E por fim, irmãos, o texto vai nos dizer qual é a vitória dessa luz, que é a soberania da presença de Jesus, que ele diz ali no verso 5, que é a conclusão da história de Cristo e de todos que estão nele. Ele diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela.
Luz e trevas não são simplesmente opostas. Trevas não é o contrário de luz, e nem o contrário. Trevas nada mais é do que a ausência de luz. Na criação havia trevas que cobriam a face do abismo até que Deus dissesse: haja luz. E quando Deus disse: haja luz, as trevas se dissiparam. O mundo que é dominado pelo mal não recebe a luz de Cristo. A maldade começa a fazer sombra sobre a terra, impedindo que aqueles que estão sob essa escuridão possam ver a luz. Mas as trevas, graças a Deus, são incapazes de resistirem ao brilho dessa luz. Embora João esteja falando aqui ou fazendo referência sobre a criação nesses versos, e que somente no verso 14 ele vai revelar de uma forma mais explícita que esse verbo ou essa palavra encarnou, e até o verso 18 ele vai dizer claramente que este verbo, esta palavra que encarnou é Jesus Cristo, a luz que resplandece nas trevas e que é a salvação que vem por meio dele mesmo, que é Deus, que esteve desde a criação, que esteve presente o tempo todo, enquanto formava para si um povo, que foi anunciado pela boca dos profetas, falou por meio deles, e que no tempo oportuno não se importou com o ser igual a Deus, mas se esvaziou de sua glória, habitando em forma de servo, encarnando na forma de um bebezinho indefeso, numa estrebaria, em uma manjedoura, para que todo aquele que nele cresce fosse iluminado e não ficasse mais sob as trevas, mas fosse salvo. E salvo para sempre. Quando a luz de Cristo brilha, meus irmãos, as trevas sequer esboçam qualquer tipo de reação, qualquer tipo de resistência. Não tem luta, não tem disputa nenhuma. Elas simplesmente vão embora. João está dizendo aqui que quando a luz do Natal acendeu, o destino das trevas estava selado. O pecado, o medo e o inferno não conseguem lutar contra Jesus. Eu vou repetir isso para você, para que fique claro. No Natal a gente precisa entender que o pecado, o medo e o inferno não conseguem sequer lutar contra Jesus, porque eles já estão derrotados, já estão aniquilados. As trevas só têm domínio onde Jesus ainda não está. E Jesus não está no coração de quem ainda não crê. E por isso, ainda não entregou completamente a sua vida a Ele. Onde a luz de Cristo brilha, a escuridão então não tem resistência. Ela simplesmente deixa de existir, ela vai embora. E a vitória de Jesus sobre a escuridão da dor, da angústia, do medo, não é uma batalha incerta. É a consequência inevitável da presença dEle. O que ainda está escuro na sua vida, meu irmão, minha irmã? O que é que precisa da presença iluminadora dEle em seu coração? Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos Jesus entrar na nossa vida e reservamos para nós alguns compartimentos
da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Só que quando nós não permitimos que Jesus entre, a sua luz não brilha. E se sua luz não brilha, só pode haver uma coisa: trevas. Trevas. Uma coisa é fato: quando Jesus entra e brilha a sua luz, toda sujeira aparece. Absolutamente toda. E quando ela aparece, Ele mesmo, com um sopro, é capaz de colocar tudo para fora. Então, o que é que há ainda em seu coração fechado para Cristo, em que só você quer ter o controle, em que só você tem a chave para entrar ou sair desse quartinho quando você quiser? O que é que falta para que a luz de Cristo brilhe? Talvez nessa manhã você esteja se pensando: será que eu de fato vi essa luz de Cristo brilhar na minha vida? Talvez haja dúvida no seu coração. E a dúvida também é sinal de escuridão. Às vezes na escuridão a gente sai tateando, tentando encontrar o interruptor. E talvez você está nessa situação, tentando encontrar Jesus, tentando ouvir a sua voz, tentando compreender qual é o seu papel nesse mundo, tentando encontrar o seu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Talvez este seja o tempo oportuno para que você possa, de uma vez por todas, abrir a sua vida para que Jesus entre e brilhe e transforme você. Para que nesse Natal você celebre o Natal verdadeiro. O Natal que nós celebramos é Cristo vindo a esse mundo para fazer todas a treva se dissiparem. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos e fazer uma oração simples que a própria palavra nos ensinou a fazer, convidando Jesus para habitar em seu coração. E deixa eu te dizer outra coisa, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha enrolado uma vida inteira entendendo sobre Jesus, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele pode fazer, mas hesitando em entregar a sua vida a Ele, porque você sabe que Ele vai fazer transformação na sua vida. E talvez você tenha apego a essa sua vida. Mas entenda isso. A vida que Jesus pode oferecer é a verdadeira vida. Uma vida sem Cristo é uma vida falsa, que te garante uma eternidade muito ruim. Mas a vida em Cristo te garante uma eternidade, uma vida eterna de alegrias junto do Pai. Então entenda que essa vida eterna, essa vida de alegrias, começa no momento em que você diz: eu desisto de viver por mim mesmo. Eu quero que Jesus governe a minha vida. Então, ore comigo dessa forma. Pai, em nome de Jesus, eu estou cansado, Senhor, dessa vida. Assim como a sua luz brilhou e trouxe paz para esse mundo em caos, eu te peço, Deus, em nome de Jesus,
que a sua luz brilhe em mim também. E traga paz para o caos que há no meu coração. A tua palavra diz que se eu simplesmente invocar o seu nome, ou seja, chamar o Senhor para dentro de mim, eu serei salvo. Então nessa hora, eu quero clamar a Ti, Jesus, vem habitar em mim. Jesus, more no meu coração. A Tua palavra também diz que se nós confessarmos o Senhor com a nossa boca e acreditarmos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, eu seria salvo. Então nessa manhã, Senhor, eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E creio que o Deus, o nosso Pai, o ressuscitou dos mortos, portanto, Ele venceu a morte e está vivo. Por isso, Jesus, eu quero declarar que eu não quero mais ser o governo da minha própria vida. Eu quero pedir ao Senhor que tome a direção da minha vida nessa manhã e me transforme, porque eu quero uma vida nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Jesus é a fonte de vida e de luz, que dá sentido para a nossa vida. Ele é a luz maravilhosa que faz o mal desaparecer sem qualquer esforço. Ele resume o sentido do Natal quando ele mesmo diz em João capítulo 8, verso 12. Veja só o que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou repetir para você. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se você ainda não segue Jesus, o que é que você está esperando aí na escuridão? Passe a seguir Jesus. Porque você seguindo Jesus, você não vai andar em trevas. Pelo contrário, você vai ter a luz da vida. Então, nesse Natal, meus irmãos, que eu e você possamos entender que a gente não precisa viver num mundo sem luz, num vale de sombra. A luz que criou os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, está diante de mim e de você. O próprio Deus está dentro de mim e de você. Aquele que disse lá no início: haja luz, agora habita em nosso coração. Então, se você nessa manhã entendeu que você precisa de uma vida com Jesus, eu queria orar com você. Então não vá embora sem antes falar comigo. Fala comigo aqui que eu quero orar com você. Você que entendeu hoje aqui que você precisa tomar essa decisão por Jesus. Não deixe para amanhã. Eu queria orar com você hoje. E para você que entende que a sua vida está em Cristo, que essa luz já brilhou no seu coração, o que você está esperando para levar essa notícia para quem ainda está em trevas? Você precisa fazer isso hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor,
pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui hoje, por tudo que nós pudemos viver. E eu só tenho uma coisa para Te dizer, Deus. Que o Senhor seja louvado. Que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar. Teu é o governo e Tua é a glória para sempre. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.